Olá, dois ou mais, tudo bem? Hoje é um dia muito especial porque hoje a nossa igreja celebra Domingo de Ramos. Você sabe o que significa o Domingo de Ramos? O Domingo de Ramos, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não aconteceu na Semana Santa lá atrás e deixou de existir. Pasmem, o Domingo de Ramos acontece até hoje, por isso que a nossa igreja faz questão de celebrar nesta Semana Santa, a abertura dessa Semana Santa com o Domingo de Ramos, que é o dia que Jesus entra em Jerusalém, sendo aclamado, recebe gritos de festejo, cantorias, recebe todas aquelas palmas, recebe todos aqueles ramos, festejando a entrada dele, como era feito de costume quando um rei retornava para a sua cidade, quando um rei chegava novamente. E Jesus ele é recebido dessa forma porque a fama dele já tinha corrido por muitos lugares, Todos já tinham ouvido falar que ele ressuscitou pessoas, fez cegos enxergar, andou sobre as águas, multiplicou os pães e fez tantos e tantos milagres com tantas pessoas por onde ele tinha passado. E justamente pela sua fama ter percorrido tanto e muitas daquelas pessoas terem visto seus milagres, é que essas pessoas se prepararam para receber Jesus como um rei, porque eles acreditavam que agora sim, depois que Jesus já tinha feito tudo isso e ele estava retornando para Jerusalém para a festa da Páscoa, que ele poderia sim se revelar o seu reino e tomar o poder. É isso que aquele povo queria, que Jesus tomasse o poder. Aqueles judeus não aguentavam mais de tanto pagar imposto, de tanto sofrer nas mãos de Roma. Eles sentiam-se ainda escravizados, assim como no tempo do Antigo Testamento, onde o povo de Deus era escravizado pelo faraó, e eles tinham que trabalhar, e eles ficavam aprisionados. Eles sentiam que mesmo não tendo mais as prisões e o trabalho forçado, eles ainda eram escravos, por conta das grandes taxas que eles tinham que pagar, por conta da quantidade de impostos que era difícil de conseguir sobreviver, de se desenvolver por conta da taxação. Então, quando surgiu o Messias, quando veio esse rei que o povo acreditou, eles falaram, bom, agora sim está tudo resolvido, porque agora a gente não vai mais ter que pagar impostos para Roma, agora a gente não vai mais ficar sobre o poder de ninguém, Jesus vai ser o nosso rei. O que eles não sabiam? Que esse reinado que Jesus veio anunciar não é um reinado aqui na terra, e eu e você sabemos disso. O reinado de Jesus é um reinado no céu, é um lugar que a gente se prepara aqui na terra, mas para viver o reinado no céu. Então mesmo que a gente passe por momentos de dificuldade, de pobreza aqui, desde que a gente prepare o nosso coração, um dia a gente vai estar com Jesus no reinado dele do céu. Por que eu disse que o Domingo de Ramos acontece até hoje? Porque quando as pessoas conhecem Jesus e veem as maravilhas que Jesus é capaz, a gente faz no nosso coração uma festa como nesse Domingo de Ramos. Jesus é maravilhoso, Jesus realiza milagres, Jesus está aqui, Jesus está sendo aclamado. Então nós realizamos esse Domingo de Ramos todos os dias quando a gente se aproxima de Jesus. O problema é que, o que o Domingo de Ramos antecede? Antecede o restante da Semana Santa, que é a entrega de Jesus, que é o momento que Jesus é traído. E por que aquele povo faz isso? Porque eles percebem que esse reinado de Jesus não vai ser um reinado aqui na terra. Começa já pela entrada de Jesus, que ele entra ali no jumentinho, demonstrando humildade, diferente de um rei que entraria num alazão, ou entraria numa carruagem, ou com um monte de soldados à sua volta. Jesus entra da forma mais humilde possível. E nessa semana ele vai se revelando, vai falando do seu reino, que não é desta terra, que é um reino no céu, e as pessoas vão se contradizendo naquele sentimento de amor que tinham, porque eles vêm e dizem, o quê? Esse Jesus não vai fazer nada por nós? E ao mesmo tempo os fariseus estão tramando contra Jesus para dizer, qualquer coisa que Jesus disser que contradiz a lei, nós vamos prendê-lo, nós vamos pará-lo, Então ele estava sendo analisado a todo tempo friamente, porque os fariseus não queriam dar o braço a torcer, eles não conseguiam acreditar que aquele era o Messias, porque para eles também o Messias seria alguém que viria para tirar do poder Roma e para fazer com que os judeus fossem os reis, com que eles fossem aclamados e não tivessem mais que ter essa vida difícil, essa vida apertada que eles tinham nas mãos de Roma. Porém, Jesus veio para fazer algo diferente. Jesus veio para dizer, olha, a vida está difícil? Realmente a vida é difícil. Mas se a gente passa por isso sabendo que nós temos o céu, que nós temos para onde ir um dia, nós realmente mudamos a nossa trajetória e um dia nós vamos morar com Deus. Claro que ninguém aceitou isso, porque todos querem ter Jesus na hora da bonança, na hora das coisas boas, dos milagres, dos grandes feitos, mas ninguém quer ter Jesus quando ele fala de pobreza, quando ele fala de sofrimento, quando ele fala de cruz, quando ele fala de entrega, inclusive os discípulos. Então não eram só os fariseus, os judeus,
Os discípulos também não compreendiam quando Jesus falava de morte, de entrega. Tanto é que quando Jesus foi preso, todos eles fugiram, todos eles foram embora. Nos pés da cruz só estava São João, dos 12 discípulos. Judas havia o entregado e ido embora, né, para cometer suicídio. E os outros discípulos haviam fugido. Ficou só São João ali nos pés da cruz. Então olha como que o chamado de Jesus é tão difícil, que além de todo aquele povo que recebeu ele com os ramos se voltar contra Jesus, por Jesus falar que realmente vão ter momentos de dificuldade, que isso faz parte, os discípulos também fugiram. Mesmo tendo visto tudo que Jesus fez, muito mais do que todas as pessoas, eles fugiram, porque eles não eram capazes de compreender o sofrimento e a cruz. E é por isso que eu falo tanto para vocês que é muito perigosa uma teologia que fala sobre prosperidade, felicidade. Jesus vai resolver todos os seus problemas, como se Jesus fosse um Deus mágico, né? Um Deus da magia. Eu vou te entregar tudo o que você quer. Não, Jesus ele não está preocupado com a gente ter grande fama, com a gente ter boas coisas nessa vida. Ele quer, claro, nos inspirar para que nós possamos construir isso, mas ele está realmente preocupado com a nossa salvação, com a nossa morada eterna um dia no céu. Então tudo que a gente tiver que passar por essa vida, a gente vai passar, desde que isso esteja nos ajudando a enxergar quem é Deus, enxergar a espiritualidade de uma forma diferente e caminhar cada dia mais. Esse é o maior desejo de Jesus. E até hoje a gente abandona Jesus, a gente entrega a Ele, porque quando chega um momento de dificuldade, de pobreza, de dívidas, de doença, de brigas, de separação, é o momento que a gente se revolta contra Jesus. A gente fala, cadê Deus agora que eu estou precisando dele? Cadê esse Deus que tanto eu estive atrás? E é nesse momento onde a gente começa a gritar novamente, crucifica-o. Gritar crucifica-o para Jesus significa dizer, eu quero cortá-lo da minha vida. Então, muitas vezes, quando a gente tem uma dificuldade, a gente quer se afastar de Jesus, a gente quer se afastar de Deus, nós estamos gritando novamente, crucifica-o. Esse Deus que veio trazer a vida, que veio pregar o evangelho, eu não quero. Mas Jesus nunca mentiu, Jesus nunca enganou. Desde o início, ele disse, ele trouxe uma mensagem de humildade. Desde o seu nascimento, naquela manjedoura, no meio dos animais, desde toda a sua infância, fugindo para o deserto, passando momentos ali sozinho, se revelando só aos 30 anos e todo o momento de peregrinação até chegar agora na Semana Santa foram momentos onde Jesus demonstrou inteira humildade para dizer o caminho que eu estou preparando para vocês até o céu é um caminho de humildade, um caminho de entrega, um caminho que pode ter até alguns sofrimentos, mas passe por isso, porque você poderá estar comigo no paraíso. Como ele diz para o bom ladrão, né? O bom ladrão que compreendeu que errou, faz praticamente ali para Jesus a primeira confissão relatada da história, onde ele olhando para Jesus, ele se reconhece como pecador e diz, repreende, né, o outro ladrão que está zombando de Jesus e diz, não, nós merecemos estar aqui, nós erramos. Ou seja, ele teve o reconhecimento de ver que ele teve uma vida errada, que ele teve uma vida devassa, e ele pede perdão para Jesus, dizendo, lembra-te de mim, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E olha que bonito. Esse ladrão, sim, ele percebeu que mesmo com os sofrimentos, quem escolheu o caminho errado foi ele. E quem devia pedir perdão é ele. Reconheceu o seu erro. E qual foi a resposta de Jesus? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então isso para dizer, não é a vida perfeita que nós pensamos que é a vida que leva ao céu. Na verdade, uma vida que leva ao céu é uma vida de reconhecer nossa pequenez e os momentos de falha e entregar todos eles nas mãos de Deus. Então, se você ainda não se confessou para seguir nessa Semana Santa, para acompanhar Jesus até os momentos finais, eu sugiro que você faça isso voando o mais rápido possível para que você possa se limpar e possa iniciar uma semana realmente santa, porque você pode ter certeza que se você estiver em estado de graça, Jesus vai falar com você durante essa semana, estando confessado, fazendo seu jejum ou sua penitência e fazendo as suas orações. Jesus com certeza vai falar com você e vai tocar no seu coração de uma forma muito especial. Amém? Se você é novo aqui no 2 ou Mais, vou pedir para você compartilhar com alguém, nem que seja no seu grupo de família. Se tiver 2 pessoas, 3 pessoas, manda esse recado para que a gente possa refletir um pouco sobre o Domingo de Ramos e adentrar com o pé direito na Semana Santa. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E até mais!